primeiro pelos parabéns, pela gentileza do convite, eu fico muito honrado. Eu sempre quero assistir às reuniões, mas a terça-feira é um dia complicado para mim, eu tenho trabalhado muito, mas eu sempre fico com inveja de vocês de não estar presente. Muito obrigado. Eu vou falar aqui rapidamente, deixa eu tentar tirar essa... Meu mouse aqui acabou não está funcionando, que eu tenho que tirar esse... Só um minuto, por favor. Ai, Acho que ele merece uma segunda chance. Merece. Dessa vez eu não tenho. isso que eu queria tirar daqui. Continua compartilhada aí, Gilson, a tela? Continua. Tá, a tela tá compartilhada em total. Tá Ok. certinho. Então, vamos lá. Atresia de esôfago, eu trabalho nesses dois hospitais, os tipos de atresia que todo mundo já conhece muito bem. Vamos lá. Então, eu vou falar pelas formas de apresentação, né? Atresia com fístula distal, que é, obviamente, 85%. Para mim, é bem mais que 85%. Eu acho que é mais de 90% aqui na nossa casuística. Eu faço as duas cirurgias, Gilson, vídeo e faço a cirurgia convencional, que a gente chama de minimamente invasiva, porque desde que eu aprendi lá com o doutor Marquese, lá atrás, da nossa faixa etária aí, é aquele acesso pelo triângulo auscultatório, eu considero uma cirurgia minimamente invasiva, se você tiver bom material, afastador de tórax pequeno. Então, eu acho que essa cirurgia minimamente invasiva, ela é muito boa também. Broncoscopia de rotina, eu não faço. Eu até tenho broncoscópio aqui, mas eu não faço. Depois eu digo por quê. Quando eu estou operando por vídeo, os achados cirúrgicos, eu considero a anatomia favorável, aquela que a gente está fazendo, ou o residente está fazendo, ou alguém do grupo, a gente começa a ver que o caso é bom mesmo, a anatomia tá boa, a cirurgia está rolando muito bem. Aí a gente considera alguma anatomia desfavorável, aí começa o desafio, porque os cotos são distantes, a gente pode não considerar como long gap, mas os cotos são mais distantes do que o habitual, então é sempre um desafio, porque o primeiro nó não é fácil, se não for muito bem dado, pegar muito bem, correr bem o fio, ele pode rasgar. E eu acho que também é uma anatomia desfavorável quando o coto proximal é muito curto. Às vezes o coto distal é bom, mas o coto proximal é muito curto. Então, aquela sutura lá em cima, praticamente dentro do pescoço, eu acho uma anastomose difícil. O long gap, eu acho que isso é um grande desafio para todo mundo. E eu pelo menos não tenho muita experiência com long gap, porque graças a Deus eu tenho pouco. Eu acho que Deus tem me ajudado nisso aí, que realmente são situações difíceis. Esse caso aqui que eu estou mostrando, eu considero a anatomia desfavorável. Olha lá, esse ponto depois de liberado, olha como ele desaparece. Esse caso foi o último caso nosso, e impressionante. O ponto já foi liberado, olha lá. Quando você solta... Pessoal, desliga o áudio. Então, Deu para mostrar isso? Deu. esse primeiro ponto é sempre muito difícil, porque senão você rasga. Apesar de tudo, a gente, com paciência, consegue uma boa anastomose, como esse o nosso último caso. Embaixo tem uma fotografia que realmente ficou uma anastomose Agora veja, o filme faz foto. muito satisfatória. A gente não liga a viásgos pela videotoracoscopia normalmente. Voltando aqui só um pouquinho. Então, quando eu preciso fazer tração, esse trabalho aí é um trabalho muito antigo do Dr. Van der Zee, que eu usei poucas vezes, assim, fazer essa tração, passar para frente, é uma tração que você faz videotoracoscópica. Esse trabalho dele aí explica muito bem. Você bota clipes de um lado e do outro, dá pontos bem fortes de cada lado, quer dizer, nos cotos, tem que pegar bem, senão rasga. Ele mesmo fala que o primeiro caso dele, esse foi o primeiro caso que ele fez, ele rasgou, então tem que pegar pontos muito fortes, fazer essa tração.
E eu acho que essa tração não tem que ficar muito tempo, eu acho que 3, 4 dias por aí, eu acho que já é suficiente, você vai tentar fazer anastomose. Eu não tenho uma experiência de casos para dizer realmente se isso é muito bom. São pouquíssimos casos. A atresia sem fístula já essa é um long gap mesmo, eu acho que é o clássico long gap, é a segunda mais frequente. E a gente começa com a gastrostomia e faz uma medida dos cotos inicialmente, e deixa essa criança na UTI com a sondinha de replog absorvendo, aspirando. Eu vou repetir isso com 60 e 90 dias e vou tentar a anastomose. Também não tenho uma grande casuística para dizer que essa metodologia é boa, digamos assim. Eu acho que ninguém tem uma grande casuística desse tipo de patologia. E aí, quando volto para operar, eu posso tentar começar por uma vídeo e, se precisar, eu faço uma conversão para a cirurgia convencional. A fístula em H, que é a terceira forma também, na minha experiência, eu sei que tem casos que essa fístula dá para acesso torácico, mas todos os casos que eu fiz, eu acho que são 7 ou 8 casos, foram casos que eu acessei por via cervical direita. E eu acho que nenhum desses casos seria tão viável para fazer por baixo, porque todos eles foram muito altos, na minha pequena experiência. Mas eu sei que está descrito. Pequeno, não tive Colegas que nenhuma. operaram Difícil, muito caro. por vídeo toracoscopia com bons resultados. Então, obviamente que o diagnóstico é dado baseado nessa clínica, né, de espineia. Essas crianças têm essa história meio clássica, né, de espineia quando se alimentam, cianose, distensão gástrica e acabam culminando com pneumonia. Esse último caso nosso aí não foi diagnóstico assim. Esse caso específico aí, eu vou mostrar mais na frente, foi uma criança que nós fomos operar de uma fístula traqueosofágica distal. Tivemos o diagnóstico e depois a criança, quando no 7º dia, eu vou mostrar aqui na frente, olha lá, nós só vimos esse caso, eu só vi esse caso na minha carreira. Olha que nós já temos 70 e poucas videotoracoscopias e todas as que eu fiz antes da videotoracoscopia, eu acho que a gente tem um número bem significativo de atresia de esôfago. Eu só vi esse caso na minha carreira de uma fístula traqueosofágica proximal e distal. Então, essa criança foi feita uma videotoracoscopia, a gente achava que era uma fístula traqueosofágica distal, porque o contraste não vazou para o outro lado quando nós fizemos, só apareceu lá no coto proximal. E no 7º dia, esse exame contrastado aí, esse esofagograma que vocês estão vendo, foi no 7º dia, quando a gente faz o controle, que é a nossa rotina. No 7º dia, nós fazemos um controle, as nossas crianças permanecem entubadas, e no 7º dia nós fazemos esse controle, e aí apareceu essa... Na realidade, não era uma fístula, era uma pequena fenda. Vocês estão vendo lá em cima a conexão entre duas estruturas, então era um buraco significativo. Então, imediatamente, essa criança foi levada para o centro cirúrgico. No dia seguinte, nós fizemos o acesso cervical e fechamos essa fístula em H, e a criança ficou muito bem. Então, eu estou justificando, não justificando, mas dizendo por que eu não faço a bronco de rotina, porque eu acho que o que a bronco vai me auxiliar? Seria para mostrar um caso desse? Caramba, eu levei mais de 150 casos para ver um caso, não sei. Vai me ajudar com relação à posição da fístula? Eu acho que não, porque na maioria das vezes eu nem sei se a fístula está na carina ou se está na coisa, porque eu vou diretamente do esôfago distal para o encontro da fístula, eu não tenho certeza exatamente onde ela está, eu acho que isso não muda. Eu vou ligar o mais próximo possível da estrutura brônquica. Então, por isso que eu não uso a broncoscopia de rotina, até porque a gente tem um broncoscópio fininho e eu fico com medo dele quebrar. Se ele quebrar, a gente tem uma dificuldade para comprar outro, então a gente usa o mínimo possível, digamos assim. E essa forma aí eu nunca vi.
que é a fístula proximal, que provavelmente é um long gap. Pelo menos é o que está descrito, e eu acho que faz todo sentido que, nessa forma, deve ser um long gap, mas eu nunca vi na minha carreira. Então, é isso que eu faço. Nós mostramos essa nossa experiência com 45 casos no Congresso, mas nós já estamos passando de 70. Eu acho que algumas coisas são muito importantes. Eu botei em amarelo o anestesista. Nesse último caso, era uma criança que nós operamos agora, tem aqui uma das minhas staffs mais nova que estava comigo e o outro que também foi residente. São dois ex-residentes, e eu mostrei isso para eles. Era um caso aparentemente favorável, uma criança de 3,5 kg, mas tinha aquele esôfago muito alto. E nós tivemos um início da cirurgia muito difícil. O problema ventilatório, apesar da criança não ter pneumonia, cirurgia com 48 horas, mas como os nossos anestesistas são os mesmos sempre, a gente tem uma parceria muito grande ali, a gente foi até que a criança estabilizou. Mas eu confesso que levou quase meia hora, eu já com os 3 trocares lá dentro, e a gente com paciência, diminui um pouco a pressão, altera o ventilador, baixa a pressão do ventilador, a gente aumenta um pouquinho, chega a 6, começa com 4, 6 de pressão, e aumenta um pouquinho o fluxo, mas a gente vai tateando até que a criança estabilizou. Mas eu confesso, e eu digo sempre que às vezes eu escuto comentários de pessoas que não fazem com frequência, porque eu acho que é uma cirurgia que a gente tem que fazer, pelo menos com relativa frequência, não é com frequência mesmo, porque são doenças raras. Mas eu já vi comentários em congresso, a gente, mas é um problema, porque eu não consigo anestesia. E é mesmo, se o teu anestesista não é um parceiro e não tem experiência no método, realmente fica difícil, porque se o anestesista começar a dizer que não está dando, a coisa não vai dar mesmo. Então, nós, apesar de operarmos em várias unidades, principalmente